Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 311. Harry brindou novamente, chamando a atenção da multidão de volta para si. Lançou um breve olhar para os amigos perto da frente e disse: agora que estamos todos aqui, convidei alguns colegas para mostrarem algumas de suas invenções mais recentes. Pensem nisso como uma brincadeira, e talvez algo que se torne uma tradição. Ele olhou para Neville, Hermione e Luna, fazendo um gesto para que se aproximassem. Vamos ver o que eles criaram. Neville, parecendo um pouco nervoso, mas determinado, deu o primeiro passo. Ele segurava uma pequena planta verde vibrante na mão. Esta aqui é minha mais recente tentativa com tentáculos venenosos, anunciou. Com um pouco de feitiço de crescimento seletivo, consegui criar uma variante que não morde na maioria das vezes. Alguns convidados riram baixinho, claramente divertidos com a sinceridade do garoto. Neville olhou em volta, explicando melhor. Pode ser usado para fins medicinais, especialmente em poções para aliviar a dor e para fortalecer proteções à base de plantas. Lady Longbottom assentiu com aprovação, um leve orgulho cruzando seu rosto. Harry sorriu ao ver a animação nervosa de Neville e fez um sinal de positivo com o polegar enquanto ele voltava para o meio da multidão. Em seguida foi a vez de Hermione. Ela ajustou a pegada em um pequeno dispositivo hexagonal, mais ou menos do tamanho de um pomo de ouro, e o ergueu para que todos pudessem ver. Esta é uma esfera Lumos portátil, explicou com um tom confiante. Ela pode ser ativada sem varinha e fornece uma fonte de luz constante por até 8 horas. Basta tocar nela e ela permanece acesa até ser tocada novamente. Ótima para emergências ou acampamentos, em qualquer lugar onde uma varinha não seja prática. Várias pessoas se inclinaram para frente, intrigadas, enquanto os alunos mais novos trocavam olhares impressionados. Com um aceno de cabeça de Harry, ela fez uma demonstração tocando no dispositivo, e uma luz suave e constante emanou dele, iluminando as mesas próximas. Não era magia vistosa, mas era prática, exatamente o tipo de coisa que Harry esperava de Hermione. Então, Luna deu um passo à frente com algo tão discreto quanto uma corda com um nó nas mãos. Ela ergueu para que todos vissem com uma expressão serena. Este é um nó de distração, anunciou. Ele foi encantado para liberar ruídos aleatórios e não identificáveis por cerca de 10 segundos quando ativado. É bom para distrair alguém se você precisar, escapar sem ser notado. A voz suave e a expressão de Luna não combinavam exatamente com a astúcia de sua invenção, mas Harry não pôde deixar de sorrir com a franqueza dela. Ela puxou um dos nós e um estrondo alto soou do outro lado da sala, fazendo com que várias pessoas virassem a cabeça confusas. Um a um, os alunos de Hogwarts continuaram exibindo suas invenções, cada peça despertando curiosidade e risos na plateia. Um aluno do 4º ano da Corvinal apresentou uma capa encantada para proteger do clima, projetada para repelir chuva e neve, um sucesso entre os adultos. Um aluno do 3º ano da Lufa-Lufa exibiu um bule de chá que se enchia sozinho e preparava o chá de acordo com o humor de quem o bebia, arrancando acenos divertidos e aplausos educados. Alguns alunos mais velhos apresentaram ideias mais ambiciosas. Anthony Goldstein demonstrou seus óculos à prova de feitiços, que, segundo ele, podiam revelar a direção e o poder dos feitiços recebidos. Funcionou, embora sua precisão fosse questionável, a julgar pela forma como suas lentes piscavam. Enquanto isso, a pena automática de Terry Boot acabou sendo mais problemática do que útil, rabiscando absurdos exagerados mesmo depois que ele acenou com a varinha para pará-la. A plateia riu, apreciando o espetáculo apesar do mau funcionamento. Quando a última invenção foi apresentada, Harry voltou ao palco, batendo no copo para pedir silêncio. Muito bem, agora que todos viram o que meus colegas criaram, é hora de votar. Vamos escolher as 3 melhores invenções da noite e eu e meus sócios as financiaremos. Se alguém mais quiser financiar outros projetos, pode falar diretamente com os alunos. A plateia começou a debater animadamente sobre seus favoritos, alguns lançando olhares de aprovação para a esfera Lumos de Hermione, enquanto outros pareciam entusiasmados com o uso prático da nova cepa de tentáculo de Neville. Algumas vozes dos convidados mais velhos se manifestaram, sugerindo que os óculos à prova de feitiços de Anthony tinham potencial, se ele resolvesse o pequeno problema de sua precisão, como observou a senhora Weasley com um sorriso. Várias mães de Hogwarts pareceram encantadas com o bule de chá que se enchia sozinho, e Molly Weasley chegou a declará-lo uma solução genial para as manhãs agitadas, com o que Arthur concordou prontamente. Eu voto na tentáculo, disse Lady Longbottom, olhando para o neto com orgulho. Prática e talvez útil para muitos de nós que nos aventuramos em poções. Tenho que admitir, a esfera Lumos pode ser útil por aqui, comentou Andrômeda Tonks, acenando com a cabeça em aprovação na direção de Hermione. Alguém da plateia acrescentou: meu voto é para a caneta automática. Torna a papelada um pouco mais divertida, o que provocou risos e alguns murmúrios de não. Se não parar. Muito bem, vamos ver como estão os votos, disse Harry, erguendo a mão para silenciar a multidão. Para tentáculo, 2, cerca de 7 votos. Ele contou rapidamente as mãos levantadas. A esfera Lumos, 9 votos. E ele fez uma pausa quando a senhora Weasley ergueu a mão, o bule de chá que se enche sozinho, com 6. A contagem final foi concluída e parecia que a esfera Lumos havia conquistado o primeiro lugar, a tentáculo o segundo, e o bule de chá superou por poucos óculos à prova de feitiços, ficando em terceiro. Hermione estava praticamente radiante de orgulho, enquanto Neville esboçou um sorriso discreto sob o aceno de aprovação de Lady Longbottom. Bem, parabéns a todos, anunciou Harry, aplaudindo os vencedores. Vamos garantir que essas novas invenções continuem. O desafio do ano que vem será ainda mais difícil, então espero um pouco de competição de vocês. A multidão aplaudiu e alunos e convidados retornaram às festividades da noite, conversando animados sobre as invenções e como elas poderiam melhorar a vida em Hogwarts.
Harry desceu do palco, acenando com aprovação para Hermione, Neville e Anthony. Bom trabalho, vocês três. E Boot, talvez seja melhor controlar essa pena antes do ano que vem? Terry Boot deu uma risadinha, dispensando o comentário de Harry com um gesto de mão. Considere isso um trabalho em andamento, Potter. O resto da noite passou num turbilhão de cores. Harry, como prometido, transformou todo o salão num globo de neve gigante, conjurando uma suave rajada de neve que rodopiava no ar sem trazer o frio. Os convidados olharam para cima, hipnotizados enquanto a neve caía delicadamente ao seu redor, derretendo no instante em que tocava a pele. Alguém exclamou, apontando para onde os flocos de neve pareciam flutuar no ar antes de desaparecerem, um pequeno detalhe que Harry adicionara para criar um efeito especial. O salão inteiro vibrava de fascínio enquanto observavam, e Harry não pôde deixar de sorrir ao perceber como a magia conseguia surpreender com tanta facilidade mesmo ali. Então o verdadeiro espetáculo começou. Com um aceno de sua varinha, Harry fez pequenos dragões de chocolate voarem sobre as mesas, e imediatamente os convidados ficaram hipnotizados. Esses dragões cortavam o ar, cada um com detalhes intrincados, até mesmo em suas escamas de chocolate, expelindo rajadas de chamas açucaradas enquanto batalhavam. Em pleno voo, os suspiros de espanto da multidão aumentaram à medida que os dragões colidiam no ar, despedaçando-se em pedaços que caíam, derretendo e formando ricos e borbulhantes vulcões de chocolate sobre as mesas. Logo, as mesas estavam cobertas por pequenos rios de chocolate, cada um exalando um aroma doce que fez com que vários convidados se inclinassem para mais perto para observar melhor. Como você conseguiu fazer isso? Perguntou alguém na multidão, meio rindo, meio maravilhado com o caos de doces. Segredo comercial, respondeu Harry com um sorriso, dispensando mais perguntas. Não estará disponível no mercado tão cedo. Os convidados murmuraram, impressionados, e Harry prosseguiu, apreciando a diversão em seus rostos. Conforme a hora avançava, Harry se desculpou com um pequeno grupo reunido em volta da mesa de refrescos, onde Gina tentava convencer Rony a experimentar um prato desconhecido que Harry sabia muito bem ser carregado de pimenta. Deixando-os a sós, ele conversou uma última vez com cada um de seus amigos mais próximos. Finalmente, quando os convidados começaram a recolher seus pertences e a ir embora, Harry se permitiu relaxar um pouco. Tinha sido uma noite longa e por mais bem-sucedido que o evento tivesse sido, ele estava pronto para encerrar as atividades. Antes de sair, Harry parou um instante para caminhar até onde Grimbletack e os goblins estavam reunidos. Grimbletack, disse ele, acenando com a cabeça em sinal de respeito para o goblin, obrigado por vir, e por manter as coisas profissionais. Grimbletack assentiu brevemente em resposta. Sempre, Sr. Potter. O senhor certamente sabe como organizar uma noite interessante. Convide-me da próxima vez. Harry deu uma risadinha. Vou me lembrar disso. Capítulo 312. Depois de dispensar os goblins, elfos e centauros, Harry ofereceu o braço a Petúnia e a acompanhou até onde Lady Longbottom estava se despedindo dos últimos convidados. Acompanhada por Mish, Lady Longbottom cumprimentou ele, acenando respeitosamente com a cabeça. Obrigado por nos permitir usar a mansão. Não teríamos conseguido sem a senhora. Lady Longbottom inclinou a cabeça com um sorriso de aprovação. Foi uma ótima reunião, Harry. Exatamente o que o Natal precisava, um lembrete de que a próxima geração pode fazer as coisas de forma diferente. Ela lançou um olhar rápido para Neville, que estava no meio de uma multidão de colegas de classe que riam. Você se saiu muito bem esta noite, e não apenas para si mesmo. Trocaram mais algumas gentilezas e, depois de um último agradecimento, Harry e Petúnia dirigiram-se para a saída. Lá fora, Mish os aparatou de volta para a Rua dos Alfeneiros. A celebração do inverno finalmente havia terminado, deixando Harry exausto, mas satisfeito com o resultado. Ele e Petúnia entraram, deixando o silêncio da casa os envolver após o grande evento da noite. Que noite, disse Petúnia, tirando os sapatos e esfregando os pés. Nunca imaginei que veria você organizar uma festa tão grandiosa como essa. Harry deu um sorriso irônico, jogando o casaco no cabide do corredor. Foi algo sem dúvida. Eles seguiram caminhos separados naquela noite, e Harry recolheu-se ao seu quarto. A pilha de livros e as anotações espalhadas dos preparativos para o Natal jaziam sobre a sua escrivaninha, lembretes do trabalho que dedicara à organização de tudo. O resto das férias de Natal de Harry passou num piscar de olhos. Com apenas uma semana antes de voltar para Hogwarts, ele e Petúnia viajaram para a França para visitar Nicolau e Perenelle Flamel. Ao chegarem, os Flamel os receberam calorosamente, Nicolau especialmente contente por ver seu jovem aprendiz de volta a um lugar familiar. Perenelle, com seu sorriso sereno, acolheu Petúnia. Eles logo se instalaram na propriedade dos Flamel. À noite, os quatro jantavam juntos, e a conversa fluía com facilidade. Perenelle contava histórias de antigas práticas mágicas, sua voz evocando imagens de terras esquecidas e feitiços há muito perdidos. Petúnia frequentemente sentia um arrepio discreto ao ouvir suas histórias, como se fizesse parte de um mundo oculto. Finalmente, a semana deles na França chegou ao fim. Os Flamel se despediram com a calorosa cordialidade que lhes era característica. No dia seguinte ao retorno à Rua dos Alfeneiros, Harry embarcou no expresso de Hogwarts, pronto para começar o novo semestre. Petúnia acenou até que ele já estivesse bem longe. A viagem de trem representou um retorno à rotina familiar, repleta da habitual conversa e animação dos alunos que se reencontravam após as férias. O segundo semestre começou intenso, fazendo com que Harry retomasse rapidamente sua rotina em Hogwarts. Agora que ele havia descoberto a Câmara Secreta, sua missão no sistema estava completa. Mensagem do sistema. Nova missão. Descubra os segredos da Câmara Secreta. Objetivo. Investigar e determinar a verdade sobre a lendária Câmara Secreta para garantir a segurança de Hogwarts.
recompensas, conhecimento mágico aprimorado, reputação melhorada e um item especial da própria Câmara. Antes do Natal, Harry já havia explorado a Câmara Secreta. O Diário de Salazar Slytherin, uma compilação densa e enigmática de ideias para feitiços, rituais antigos e teorias sobre manipulação mágica. Mesmo folheando-o rapidamente, Harry percebeu o imenso valor que continha se conseguisse decifrá-lo. Cada entrada insinuava os experimentos de Slytherin com feitiços poderosos e teorias mágicas que superavam em muito qualquer coisa ensinada em Hogwarts. Mas grande parte era complexa. As anotações de Salazar eram escritas em um estilo que exigia um conhecimento avançado, algo que Harry sabia que levaria anos para compreender completamente. Junto com o diário, a Câmara revelou um artefato único, um anel verde que parecia sintonizado com a magia das cobras do local. Sempre que Harry o usava, sentia uma ressonância com a própria Câmara, como se estivesse ligado à sua magia. Ele suspeitava que o anel fosse o item especial prometido pela missão, uma recompensa destinada a fortalecer sua conexão com a magia ancestral que ainda persistia nas paredes da Câmara. Contudo, apesar de todo o seu fascínio, ele ainda não tinha ideia de como ativar as habilidades do anel. A própria Câmara continuava imponente, coberta de runas de cobra que se entrelaçavam e serpenteavam pelas paredes e pelo chão em padrões elaborados. Embora entendesse um pouco de língua de cobra, aquelas runas estavam além de sua compreensão. Elas continham uma estrutura e um propósito mais profundos que sugeriam uma língua inteira oculta em seu interior. Ele calculou que levaria anos para dominá-las, mas isso não o incomodava. O desafio tornava tudo ainda mais atraente, uma habilidade que apenas alguns poucos magos poderiam almejar alcançar. E se levasse anos? Que assim fosse. Além do mistério da Câmara Secreta, havia o quarto secreto de Rowena Ravenclaw. Era um enigma completamente diferente, repleto de runas desconhecidas e documentos em línguas que até mesmo o sistema tinha dificuldade em identificar. Cada pergaminho continha camadas de escritas rúnicas, rabiscadas em padrões que ele não conseguia decifrar. Ao contrário das runas de cobra, onde ele ao menos podia contar com seu conhecimento limitado de língua de cobra, o quarto de Ravenclaw o deixou sem ponto de partida. A confusão de símbolos não passava de um código indecifrável. Nas semanas seguintes, seu tempo foi dividido entre decifrar o Diário de Slytherin, experimentar suas novas conexões mágicas e encontrar maneiras de desvendar os segredos de Ravenclaw. Enquanto isso, o caos cotidiano de Hogwarts continuava ao seu redor. A Páscoa chegou e passou, e Harry organizou a celebração deste ano de forma muito semelhante à do ano passado. Com o apoio dos professores em vez dos típicos enigmas, ele elaborou perguntas personalizadas para cada ano escolar, abrangendo tópicos que iam de transfiguração a poções. A abordagem de Harry tornou o evento não apenas divertido, mas também educativo, com alunos de todas as casas participando ativamente. Ao final, ficou claro que todos gostaram do desafio. Até mesmo os professores pareceram satisfeitos com o entusiasmo dos alunos. Nas semanas seguintes, Harry ficou cada vez mais ocupado com a aproximação dos exames, conciliando os estudos com a próxima missão: decifrar as misteriosas anotações de Rowena Ravenclaw. Harry achava as runas enigmáticas e as escritas complexas frustrantes às vezes, mas sabia que não era uma tarefa simples. Esse era o legado de Rowena Ravenclaw, um enigma complexo destinado a testar as mentes mais brilhantes. Trabalhando até tarde numa noite, Harry debruçou-se sobre a mesa, tentando decifrar as anotações de Rowena Ravenclaw. Com um suspiro de frustração, acessou o módulo de tradução de idiomas do sistema, na esperança de que decifrasse pelo menos parte daquela confusão. Mas foi tudo em vão, o sistema não encontrou nada. Avery, que afirmava que os Rosier estavam escondendo Bellatrix, mostrou-se igualmente inútil. Harry estava disposto a dar o benefício da dúvida a Selena, imaginando que se Bellatrix estivesse mesmo escondida, poderia ser sem o conhecimento dela. Mas não havia como confirmar isso. Em algumas ocasiões, Harry dirigiu-se ao beco diagonal disfarçado de Albus Riddle, chegando até a causar um pouco de confusão numa noite para ver se isso atrairia Bellatrix. Mas ela nunca mostrou o rosto e a cada visita, ele voltava de mãos vazias. Certa tarde, ele se viu na floresta do Paraíso Potter, onde vinha praticando magia da tempestade com Spark, o pássaro trovão. Enquanto estava concentrado no treino, a criatura inclinou a cabeça, soltando um grasnido agudo que ecoou pelas árvores. Spark repetiu com um suspiro paciente: "Eu disse, jovem Potter, a magia elemental se baseia mais na intenção do que em qualquer outra coisa. Nós, criaturas, usamos magia através do som. Você já sabe disso. Mas o que você não está entendendo", continuou ela, observando-o atentamente, "é como moldamos nossa intenção na magia que queremos criar. E parece que você está ouvindo apenas pela metade." Harry pescou arrancado de seus pensamentos ao assimilar as palavras dela. Ela tinha razão, ele estava distraído. Sua mente estava voltando às runas de Rowena. Ele não sabia por quê, mas algo na explicação de Spark fez uma conexão ganhar vida. Ele sentiu como se tivesse captado algum detalhe crucial, mas ele escapou por entre seus dedos tão rápido quanto surgiu. Capítulo 313. A Thunderbird observava, seu olhar penetrante e perspicaz. "Você se perdeu em pensamentos de novo, não é?" Repreendeu-o com leveza. Harry percebeu algo estranho na cadência mencionada por Spark, mas era como um pensamento incompleto que lhe escapava por entre os dedos. Havia algo na maneira como as criaturas usavam suas vozes para moldar a magia que o incomodava, uma conexão que ele não conseguia definir com precisão. A menção de Spark à intenção e ao som ficou na sua cabeça. Algo na estrutura das runas de Rowena parecia fora do lugar, quase musical, mas ele não havia pensado muito nisso até agora. Enquanto estava ali, ouvindo os conselhos de Spark, uma ideia vaga, mas persistente, começou a se formar. Ele se lembrou dos padrões rítmicos que havia aprendido durante o treinamento de magia da tempestade.
Cada espécie com a qual conversava tinha uma cadência única, uma entonação ou pausa específica que ressoava de forma diferente com a magia. Ele pensou nos tons guturais dos dragões, nos trinados agudos dos testralhos, até mesmo na maneira fluida, quase hipnótica, como os tritões se comunicavam debaixo d'água. Cada um possuía um poder sutil próprio, moldando a magia de maneiras que ele vinha estudando há 3 anos. Talvez Rowena não estivesse escrevendo apenas em runas, murmurou ele, percebendo que a chave para desvendar sua linguagem oculta poderia estar na cadência, e não nos símbolos. É sobre som, não apenas sobre visão. Spark inclinou a cabeça, observando-o atentamente enquanto ele processava essa revelação. Os escritos de Rowena pareciam caóticos, uma confusão indomável de símbolos que resistiam à tradução. Mas e se esse fosse o objetivo? E se eles não fossem para ser lidos de uma maneira tradicional? A resposta estivera bem diante de seus olhos o tempo todo. As runas de Salazar Slytherin eram uma língua construída a partir dos sons e da estrutura da própria língua das cobras. Mas a escrita de Rowena, Harry presumira que funcionaria de maneira semelhante, talvez usando o chamado de uma criatura como uma águia ou um corvo. Ele estava enganado, e agora sentia a resposta à beira de seus pensamentos, uma lógica quase óbvia que parecerá simples demais. No entanto, não era nada simples. Rowena não se limitou a pegar o som de uma criatura e transformá-lo em símbolos. Ela capturou o ritmo da linguagem delas e o entrelaçou em uma forma de comunicação totalmente nova, crescente e mutável. Cada cadência se combinava em uma gama infinita de variações. Em termos mais simples, cada língua humana opera com cerca de 100 a 150 sons distintos, ou fonemas. Mas combinando esses poucos sons, os humanos criaram cerca de 7.000 línguas, e isso apenas na história moderna. O método de Rowena foi além. Em vez de criar uma língua fixa, ela usou as cadências desses fonemas, construindo combinações que podiam mudar, crescer e se transformar infinitamente. Cada cadência, cada ritmo, pausa e padrão de acentuação formou a base de uma língua que não era estática, mas sim evolutiva, tão adaptável quanto a música. A ficha caiu para Harry. Rowena não estava tentando capturar apenas palavras faladas. Ela estava construindo algo além da sintaxe e das letras. Sua linguagem era viva, em constante desenvolvimento, como se tivesse sua própria força vital. O fluxo e o ritmo eram o que importavam, não as formas das runas. Ao conectar seu conhecimento a sons que podiam se alterar e se combinar, ela criou uma cadeia infinita de significados. Então, como essa revelação ajudou Harry? Foi a intenção. Desde o início, tudo na magia sempre girou em torno da intenção, e a linguagem de Rowena não era diferente. O caminho para seu escritório em Hogwarts, escondido no 7º andar, exigia intenção apenas para passar pela porta. Para que o cômodo se revelasse, era preciso percorrer o corredor 3 vezes e usar Intentus Revelio. As runas que ele estava tentando decifrar exigiam essa mesma mentalidade. Elas não eram para serem lidas casualmente. E ele precisaria se concentrar para chegar a algum lugar com elas. À medida que o conselho de Spark sobre as criaturas usarem a intenção para moldar sua magia se consolidava em sua mente, Harry percebeu onde havia errado. Ele estava tentando forçar as runas a se transformarem em padrões que pudesse ler, como um texto normal. Mas esses símbolos não eram linguagem comum. Eles exigiam algo mais do que mera compreensão. Exigiam intenção para sequer começar. Não seria fácil, a linguagem de Rowena era complexa, mais complicada do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Mas agora ele sabia por onde começar. Havia uma entrada, e era intencional. E Harry, com sua habilidade de falar várias línguas, entender e imitar a cadência das criaturas mágicas, tinha uma vantagem. Harry olhou para Spark, um sorriso afiado iluminando seu rosto. Obrigado, Spark. Preciso testar isso agora, disse ele, as palavras saindo atropeladas. Ele já estava se virando para sair, a mente fervilhando com novos pensamentos. Spark assentiu levemente, seus olhos o seguindo com divertimento e exasperação enquanto ele saía correndo, mal esperando por uma resposta. Ao chegar em seu quarto, pegou sua cópia das anotações de Rowena Ravenclaw, agora mais certo do que nunca de que as estava abordando do ângulo errado. Concentrando-se, examinou a massa intrincada de runas, o ritmo pulsando por trás de cada símbolo como uma batida silenciosa. Não se tratava apenas de um código estático ou um quebra-cabeça. Era uma linguagem com seu próprio ritmo, à espera de ganhar vida. Em vez de tentar decifrar cada runa individualmente, deixou o olhar vagar pelos símbolos, tentando capturar o ritmo em sua mente. Enquanto se concentrava, algo mudou. As runas começaram a se alinhar, quase vibrando com uma pulsação fraca e constante que ele podia sentir em vez de ouvir. Seus dedos traçaram as linhas, marcando um ritmo que correspondia a essa pulsação, e os símbolos brilharam levemente. Uma frase começou a se formar em sua mente, não em palavras, mas em uma sensação, uma sugestão de movimento ou forma. As linhas pulsaram sob seu toque, fluindo para uma mensagem coerente que ele não havia conseguido desvendar antes. Um leve arrepio percorreu seu corpo. As anotações de Rowena não se tratavam de traduzir símbolos individuais. Tratava-se de sentir o ritmo, sincronizar-se com a cadência que ela incorporava em sua escrita. À medida que se concentrava, os símbolos se ajustavam, mudando como se estivessem vivos, alterando sua forma para transmitir a próxima parte de sua mensagem. Rowena havia escondido camadas e mais camadas dentro disso, e ele percebeu que esse era o seu verdadeiro gênio, não apenas em criar feitiços, mas em conceber uma linguagem que exigia magia para ser totalmente compreendida. Ele anotava suas observações, marcando os ritmos que percebia, cada pulsação uma âncora para o símbolo seguinte. Era como montar uma música. Quanto mais estudava, mais a partitura ganhava vida, passando de um símbolo para o outro em padrões que se revelavam apenas à medida que ele seguia o ritmo. Mas quanto mais perto Harry sentia de compreender os estranhos símbolos de Rowena, mais o significado parecia escapar-lhe por entre os dedos. Cada ritmo pulsava com intenção, mas, humanamente, parecia impossível de decifrá-lo. Como é que alguém vai conseguir decifrar isto? Murmurou ele.
Ao entrar na sala virtual, Harry acessou o banco de dados de criaturas do sistema, invocando milhares de seres mágicos, cada um de uma língua e origem diferentes. Incontáveis criaturas, testralhos, pássaros de fogo, trolls e sereias, cada uma pronta para falar, cantar ou emitir sons em suas cadências naturais. Ele tinha uma teoria agora e iria levá-la adiante. Muito bem, começou Harry, dirigindo-se à estranha orquestra que havia reunido. Deem o seu melhor, todos, em sua língua nativa, vamos ver o que conseguimos. E com isso ergueu a mão, sinalizando para que começassem. No início era um caos. Cada criatura gritava com sua voz crua e sem filtro, uma tempestade sonora confusa ecoando pelo espaço. Testralhos gritavam, sereias zumbiam em seus tons subaquáticos, enquanto pássaros de fogo emitiam chamados agudos, quase musicais. Enquanto Harry ouvia, sentia o som se chocando e se fundindo, mudando a cada segundo que passava, tornando impossível distinguir um ritmo específico. Ele respirou fundo para se acalmar e tentou se concentrar. Não precisava de cada voz individualmente, precisava da harmonia, da conexão entre elas. Sua mão deslizou para cima e ele começou a regê-las, unindo os sons em um ritmo mais controlado. Lentamente ajustou o andamento, entrelaçando diferentes sons em padrões, encaixando as cadências até que quase se assemelhasse a uma linguagem própria. Os ruídos individuais se transformaram, seus tons selvagens formando um ritmo quase palpável que pulsava pelo ar. O ritmo não era apenas som, carregava significado, quase como o pulsar das intenções de Rowena ecoando pelo ar. A batida não era aleatória. Era estruturada, implacável, mas estranhamente natural, como se a linguagem estivesse viva e exigisse um propósito. Harry não pôde deixar de sentir que estava descobrindo algo imenso, algo muito além de qualquer magia que já tivesse visto. Uma súbita constatação o atingiu em cheio. Santa fornicação. Capítulo 314. Uma súbita compreensão atingiu Harry em cheio. Puta merda, murmurou ele, absorto demais no momento para se importar. Aquela não era uma língua que Rowena havia criado apenas para evoluir e crescer constantemente. Não, Rowena havia criado uma língua capaz de transformar o mundo ao seu redor em uma arma. A ideia atingiu Harry como um raio. Não se tratava de um experimento caprichoso com feitiços. Rowena não estava interessada em estruturas linguísticas sofisticadas por si só. Ela queria uma maneira de transformar todo o ambiente em uma ferramenta, usando o próprio som como um condutor para a magia. Harry imaginou a cena. Um campo de batalha, criaturas por toda parte, cada uma emitindo seu próprio som. Rowena, posicionada bem no centro do caos, podia captar qualquer um daqueles gritos e, com uma cadência perfeitamente sincronizada, usá-lo para lançar um feitiço. Cada grito, rugido ou guincho se tornaria parte de seu arsenal. Ela criou uma linguagem que não era apenas complexa, era viva, capaz de se inspirar nos sons do mundo ao seu redor. Tudo que Rowena precisava fazer era adicionar um som ou cadência, e ela conseguia completar um feitiço emprestado de qualquer criatura ao seu redor. Mas isso seria possível para um humano? Exigia uma mente capaz de processar dezenas de ritmos, sons e seus efeitos mágicos distintos, tudo em tempo real. Ele sabia que Rowena era brilhante, talvez até a mais inteligente dos 4 fundadores, mas isso? Mesmo com a ajuda do sistema, Harry duvidava que pudesse alcançar esse nível. Não se tratava apenas de uma linguagem avançada, era toda uma abordagem à magia que não admitia erros. Harry sentou-se balançando levemente a cabeça, ainda assimilando o que havia descoberto. Rowena havia desenvolvido uma maneira de usar magia que ia além do que a maioria dos bruxos sequer conseguia imaginar. Para ela, os feitiços não se limitavam a palavras ou movimentos de varinha. Eles eram tecidos a partir do próprio ambiente, extraídos da cadência natural da vida ao seu redor. Mas então ele se lembrou dos avisos de Salazar em suas cartas. Hogwarts havia estado sob ameaças tão graves naquela época que a própria Rowena recorreu a esse tipo de magia? Os 4 fundadores eram todos bruxos imensamente poderosos e ainda assim, chegaram a extremos incríveis, criando defesas mágicas como a Câmara Secreta e agora esse bizarro sistema de feitiços de linguagem. Do que eles tinham tanto medo? Os dias se transformaram em semanas enquanto Harry se esforçava para entender tudo aquilo, analisando cada opção que Rowena havia apresentado. Aquilo não era um feitiço comum. A maioria dos bruxos criava feitiços concentrando sua intenção através de uma varinha. Rowena, ao que parecia, havia levado esse conceito além, tecendo a intenção por todo o ambiente. Ela fundia magia e linguagem em um padrão de sons que, quando combinados da maneira correta, aparentemente podiam influenciar tudo ao seu redor. Não era apenas complicado, era quase imprudente, como se ela tivesse transformado o mundo inteiro em um feitiço gigantesco pronto para ser lançado a qualquer momento. Harry tentou adicionar novas variáveis, combinar sons, inserir pausas, desenhar sons de animais e ruídos ambientais para combinar com símbolos. Nada funcionou. Ele se pegou resmungando de frustração mais de uma vez e ao final de cada tentativa. A ideia de Rowena usar esse feitiço em um cenário caótico do mundo real parecia cada vez menos plausível. Não havia como alguém conseguir acertar, mas ele persistiu, determinado a compreender. Rowena claramente havia se dedicado a um nível de magia que nem mesmo Salazar tentará replicar, e Harry precisava saber o porquê. Se conseguisse desvendar esse mistério, talvez pudesse pegar os métodos dela e adaptá-los, tornando-os mais práticos e talvez úteis, se é que isso era possível. Certa noite, frustrado após mais uma tentativa fracassada, Harry jogou os pergaminhos de lado e começou a andar de um lado para o outro no quarto. Empurrando a cadeira para trás, decidiu reler as anotações de Slytherin em busca de pistas sobre os perigos que enfrentavam. Os registros de Salazar eram menos diretos que os de Rowena, frequentemente insinuando inimigos em termos enigmáticos ou relatando apenas fragmentos de batalhas. Mas uma frase se destacou enquanto ele os relia, um perigo diferente de qualquer outro visto, que desafiava não apenas a habilidade, mas a própria essência da força mágica.
Harry franziu a testa. Aquilo não parecia coisa de criatura ou bruxo das trevas. Parecia algo mais abstrato, algo além da própria magia humana. Enquanto o pensamento se consolidava, ele pegou as anotações de Rowena mais uma vez, folheando as páginas para ver se havia perdido algo que pudesse explicar o que os fundadores estavam preparando. Mas tudo o que ele conseguia ver eram os mesmos símbolos e ritmos intermináveis que ele não conseguia decifrar. Harry passou as semanas seguintes tentando decifrar a linguagem complexa de Rowena. Ficou acordado até tarde, estudando cada runa, pulso e pausa, tentando encontrar a conexão oculta entre os vários sons. Cada tentativa, cada teoria, o levava a um resultado frustrante. Nada. Mesmo com a simulação perfeita do sistema da cadência de cada criatura, mesmo quando ele conseguia imitar cada som impecavelmente e inserir o som-chave exatamente no lugar sugerido pelas notas de Rowena, a magia simplesmente não funcionava. O método de Rowena não era apenas difícil de decifrar, beirava o impossível. E conforme Harry se envolvia mais, começou a questionar se ela realmente havia obtido sucesso com essa abordagem ou se era apenas um experimento teórico. Se ela tivesse obtido sucesso, contra quem ela pensava que estaria usando o método? E será que ela era secretamente um supercomputador? Com a proximidade dos exames, Harry se viu ainda sem a menor ideia de como decifrar os segredos da língua de Rowena Ravenclaw. Cada tentativa terminava em frustração, com as runas se retorcendo em padrões indecifráveis. Percebendo que não estava chegando a lugar nenhum, decidiu dar um tempo da escrita enigmática e exasperante de Rowena e voltou sua atenção para as runas de Ofidioglota de Salazar Slytherin. Pelo menos o trabalho de Salazar fazia um pouco mais de sentido. As runas eram desafiadoras, sem dúvida, mas seguiam uma estrutura lógica, cada símbolo repleto de significado, porém ainda legível para alguém que entendesse a língua das cobras. Depois de algumas tentativas, Harry percebeu que estava progredindo de forma constante, reconhecendo alguns dos feitiços e teorias mais complexos de Salazar. Ao contrário da linguagem de Rowena, que parecia mais uma forma de arte do que uma língua propriamente dita, as anotações de Salazar eram pragmáticas e diretas. Com o tempo, ele conseguiu juntar as peças do trabalho de Salazar. Cada runa parecia ligada a intenções e ações específicas, e ele percebeu como o antigo mago as havia entrelaçado em camadas de feitiços e encantamentos de proteção. Ele não pretendia começar a lançá-las imediatamente, a magia de Salazar era poderosa, mas não havia sido testada nos tempos modernos. Ainda assim, estudá-la lhe proporcionava uma distração bem-vinda da frustração com a língua indecifrável de Rowena. Entre as sessões de estudo, Hogwarts estava como sempre, caótica, com os alunos conversando sobre as próximas férias ou se preparando nervosamente para os exames. Harry, sem surpresa, sentia-se relaxado em comparação com seus colegas. O que importava era o que ele realmente conseguia fazer com seu conhecimento, e não algumas notas em um pergaminho. Certa tarde, ele estava sentado na sala comunal, rabiscando anotações sobre alguns dos feitiços mais simples de Salazar. Foi interrompido por Tracy, que se jogou ao lado dele, erguendo uma sobrancelha para a pilha de anotações. Estudando? Perguntou ela, observando a pilha de pergaminhos dele. Mas para decifrar, respondeu ele com um sorriso irônico, empurrando algumas de suas anotações para o lado para abrir espaço. Talvez você devesse se ater aos trabalhos dos alunos. Essas runas parecem uma dor de cabeça. Mais do que você imagina, respondeu Harry, olhando novamente para as ofidioglottas. Então surgiu um problema completamente diferente. Hagrid, o guarda-caça, fora visto rondando o castelo com uma expressão estranha e tensa no rosto. Harry percebeu isso pela primeira vez durante um intervalo entre as aulas, quando viu Hagrid caminhando desajeitadamente pelos corredores, sua figura imponente destoando completamente dos outros alunos. Capítulo 315. Por impulso, Harry se aproximou de Hagrid meio gigante. Hagrid, está tudo bem? Hagrid deu um pulo, quase derrubando uma armadura que estava por perto. Caramba, Harry, não te vi aí. Você parece estranho. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Harry, mantendo um tom casual. Bem, nada com que você precise se preocupar. Só algo que eu preciso resolver, sabe? Harry ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu no assunto. Hagrid era um gigante amigável e bem-intencionado que adorava criaturas mágicas, e geralmente, essa adoração o metia em encrenca. Ele suspeitava que este fosse um desses casos. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhava pelo castelo com Daphne e Neville, ele avistou Hagrid novamente, espreitando perto da entrada da Floresta Proibida. Daphne cruzou o olhar com ele e acenou na direção de Hagrid. Acha que ele está planejando alguma coisa? Perguntou ela. Não seria a primeira vez, respondeu Harry. Conhecendo Hagrid, provavelmente é algo sério. Ou alguma coisa que morda, acrescentou Neville parecendo nervoso. Da última vez que ele nos envolveu, acabamos correndo atrás daquelas criaturas malucas que ele estava criando. Harry achou que poderia ser algo problemático e quis ajudar Hagrid, mas não queria se intrometer nos assuntos dele, contanto que estivesse seguro. Deixaram Hagrid com seu misterioso projeto e seguiram com o dia. Mas conforme a semana avançava, começaram a circular rumores sobre uma fera gigante vagando perto da entrada da Floresta Proibida. A maioria dos alunos descartou a ideia como fofoca, mas Harry tinha suas suspeitas. Hagrid tinha a reputação de adotar criaturas que ninguém mais ousaria sequer considerar. Não seria surpreendente se ele tivesse trazido algo um pouco grande demais, ou perigoso demais, para os terrenos de Hogwarts. Certa noite, Harry se viu caminhando em direção à orla da floresta por mera curiosidade. Ao se aproximar, avistou uma forma enorme se movendo entre as árvores, o contorno de um gigante alguma coisa. A criatura se mexeu soltando um rosnado baixo e retumbante, e a voz de Hagrid ecoou pela escuridão. Calma aí, seu molenga.
Ninguém vai encostar um dedo em você, assegurou Hagrid, dando um tapinha firme na mão enorme de Graup. Harry não conseguiu conter o sorriso. O amigo de Hagrid era, de fato, algo grande, mais do que grande, na verdade, era um gigante. Ele olhou para a floresta pouco iluminada, avistando a figura imponente movendo-se cuidadosamente entre as árvores, quase tão alta quanto as copas delas. A princípio, Harry pensou que Hagrid tivesse conseguido domar alguma criatura imensa de seu grupo habitual de animais de estimação perigosos. Mas quando a figura se virou, ele percebeu que era um gigante de verdade. O gigante olhou em volta, parecendo perdido e um tanto frustrado, resmungando. Seus enormes braços se agitavam enquanto ele lutava para se manter firme na paisagem instável de raízes e pedras, tentando acompanhar Hagrid, que caminhava ao seu lado. Calmo e sereno como se fosse um dia qualquer na floresta. Calma, Graup, disse Hagrid gentilmente, como se estivesse consolando uma criança grande demais. Você está seguro aqui, Graup. Graup franziu a testa, olhando para Hagrid com evidente descontentamento. Picada de aranha, resmungou com a voz baixa e rouca. Ora, Graup, disse Hagrid, tentando acalmá-lo. Era só uma acromantulazinha irritante, não é? Não precisa se estressar agora. Harry, observando das sombras, ergueu uma sobrancelha. Só Hagrid mesmo para adotar um gigante de tamanho normal. Hagrid não parecia nem um pouco incomodado com a criatura enorme que o encarava, que resmungava para si mesma, claramente descontente com o que quer que Hagrid o tivesse arrastado dessa vez. Graup murmurou algo ininteligível e coçou a lateral da cabeça, com as sobrancelhas grossas franzidas. Sua expressão oscilava entre irritação e completa confusão, como se não entendesse por que estava ali. Ele não parecia muito disposto a ficar, e Harry imaginou que estar na floresta não era exatamente a sua ideia de diversão. Graup precisa voltar, disse o gigante finalmente, num tom mais insistente. Hagrid suspirou, balançando a cabeça. Já conversamos sobre isso, lembra? Você não pode simplesmente sair por aí sozinho. É muito arriscado. Você precisa de um lugar seguro. Seguro? Graup repetiu, com um tom cético, as sobrancelhas grossas franzidas sobre os olhos. Sim, seguro, insistiu Hagrid. Esta floresta será seu novo lar. Espaço de sobra para você, e nenhum ser das trevas bisbilhotando por aí. Ele gesticulou ao redor, como se isso de alguma forma convencesse o gigante de que aquela floresta densa e escura era o auge da segurança. Graup bufou. Graup não gosta de árvores. Graup gosta de montanhas, respondeu, cruzando seus braços enormes sobre o peito. Seu olhar percorreu a densa mata com evidente desagrado, como se a ideia de fazer daquele lugar sua casa fosse um insulto. Hagrid olhou para Graup com um sorriso compreensivo, dando-lhe um tapinha no braço novamente. Eu sei, Graup, mas estamos aproveitando ao máximo o que temos, está bem? Se você ficar aqui, eu posso cuidar de você, garantir que ninguém te incomode. Graup inclinou a cabeça, ponderando sobre isso, e então assentiu relutantemente, embora sua expressão permanecesse de uma relutância mal disfarçada. Graup, fique, resmungou ele, as palavras soando como se tivessem sido forçadas a sair dele. É isso aí, disse Hagrid sorrindo para ele como se Graup tivesse acabado de concordar em se mudar para lá e ajudar nos negócios da família. Já volto com algo para o seu jantar. Você vai gostar, pode ter certeza. Graup suspirou, observando Hagrid se afastar pesadamente, e então sentou-se com um baque surdo que fez as árvores próximas tremerem. Ele começou a recolher gravetos e pedras do chão, inspecionando cada um com tédio e curiosidade antes de jogá-los de lado com estrondos que ecoaram pela floresta. Harry apareceu ao lado de Hagrid, que deu um pulo e agarrou o peito, com os olhos arregalados. Caramba, Harry! Tá tentando dar um ataque cardíaco num velho, é? Harry ergueu uma sobrancelha, lançando um olhar para a figura enorme que se movia pesadamente na escuridão logo além. Um gigante, Hagrid? Mesmo para você isso é um pouco demais, não acha? Hagrid pigarreou, coçando a nuca sem jeito. É bem, ele é meu meio-irmão, na verdade. O nome dele é Graup. A sobrancelha de Harry se ergueu um pouco mais. Isso explica muita coisa. Hagrid assentiu com a cabeça e fez um gesto para que Harry o seguisse de volta para sua cabana. Eles caminharam penosamente pelos terrenos escuros, Hagrid olhando por cima do ombro a cada poucos passos para se certificar de que Graup estava parado. Estou com as mãos cheias com ele, sabe? Continuou Hagrid enquanto chegavam à sua cabana. O diretor me pediu para trazê-lo. Achei que seria melhor, por precaução. Ouvi rumores de que alguns comensais da morte podem ter voltado e estão planejando caçar não-humanos. Lá dentro, Hagrid estava ocupado, colocando uma grande panela sobre o fogo. O calor familiar da cabana e o cheiro terroso os envolviam enquanto ele trabalhava, enchendo a panela com o que parecia ser metade do conteúdo de sua despensa. Ele picou uma pilha de legumes, colocou-os dentro e mexeu pensativamente. Olha, Harry, tem uma coisa que você precisa saber sobre gigantes. Eles são incompreendidos, só isso. O Graup é inofensivo se você o conhecer melhor. Hagrid falou com uma determinação tranquila, como se tentasse convencer a si mesmo tanto quanto a Harry. Mas ele passou por maus bocados, entende? Não é exatamente bem-vindo nos clãs dos gigantes nem aqui. Harry o observava curioso. Como você o encontrou? Hagrid fez uma pausa, passando a mão enorme pelo rosto. Há um tempo atrás fui procurar minha família. Encontrei o Graup por acaso, acorrentado em alguma montanha, sendo usado como cão de guarda. Seu rosto escureceu. Não me senti bem em deixá-lo lá. Então fiz o que pude e o trouxe de volta para cá. Achei que ele estaria mais seguro por perto. Harry assentiu com a cabeça, mantendo o olhar fixo em Hagrid. Você se saiu bem, disse ele simplesmente. Mas por que eles estão caçando não-humanos agora? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 316. Mas por que agora estão caçando criaturas não-humanas? Hagrid mudou o peso de um pé para o outro, seus olhos se voltando para a janela. Bem, não me entenda mal, Harry.
Aquilo que você fez no Natal é convidar goblins, elfos, centauros e tudo mais, foi ousado, muito corajoso também. Mas acabou gerando uma certa reação, entende? Ele passou a mão pela barba por fazer, um hábito nervoso. Algumas pessoas não gostaram. Harry sentiu um lampejo de compreensão. O assassinato de Fudge mudará tudo. Com seu estilo fraco fora de cena, o Ministério agora se esforçava para parecer durão, endurecendo sua postura não apenas contra os comensais da morte, mas também contra qualquer um que escapasse da punição. E se convidar aquelas criaturas geralmente rejeitadas para o inverno havia incomodado os ideólogos do sangue puros, bem, Harry não podia dizer que se arrependia. Ele bateu o pé no chão, lançando um olhar de soslaio para Hagrid. Então, já que não há ministro, eles estão usando o caos para perseguir não-humanos, tentando fazer algum tipo de declaração distorcida? Hagrid assentiu com a cabeça, o rosto assumindo uma expressão sombria. Essa é a essência da questão. Sempre tem gente que pensa assim, sabe? Sempre querendo manter a magia em certas mãos, as mãos certas, dizem. Ele resmungou, arrastando uma bota enorme no chão. Não me agrada. Grawp tem todo o direito de estar aqui, como qualquer outra pessoa. Era de se esperar. Quando Harry revelou o diário de Voldemort, enviou provas suficientes para Madame Bones, o ministro Fudge e Dumbledore para que não pudessem ignorá-lo. Umbridge havia sido enviada a Hogwarts no início daquele ano para ficar de olho na situação, mas partiu logo após o assassinato de Fudge. Pouco antes de sua morte, Fudge aprovou uma lei que permitia o uso do Veritaserum nas casas mais nobres e antigas, mas apenas como um gesto vazio para apaziguar o público depois que se descobriu que Sirius Black havia sido preso injustamente. Fudge astutamente garantiu que Lúcio Malfoy e outros comensais da morte evitassem um novo julgamento, mantendo as mãos limpas enquanto fingia defender a justiça. Agora, com a morte de Fudge, nada mais impedia Amélia Bones, nem aqueles no ministério que realmente desejavam fazer justiça. Com o ministério adotando uma postura intransigente, os comensais da morte e os ideólogos de sangue puro arquitetaram um cruel plano de retaliação. Começaram a caçar seres não humanos para provar um ponto. Queriam lembrar a todos que sua ideologia ainda estava muito viva e que estavam longe de serem impotentes. Harry trocou um olhar com Hagrid, compreendendo o motivo da presença de Grawp ali. Ele acenou com a cabeça para Hagrid. Então é por isso que você o trouxe para Hogwarts. Mais seguro do que deixá-lo solto com aquela turma, não é? Hagrid assentiu com um semblante sombrio. Sim, entendi, Harry. Eles estão ficando desesperados, começando a atacar qualquer um que não seja humano o suficiente, cuspiu ele amargamente. Então, eu não podia deixá-lo lá fora. Trouxe-o para cá para mantê-lo seguro, achei que seria o melhor. Depois de se despedir de Hagrid, Harry concluiu que não havia necessidade de interferir, já que Hagrid não estava em perigo imediato. A visão de Grawp fora uma surpresa incomum, mesmo para os padrões de Hagrid, mas combinava com sua inclinação para cuidar de criaturas que ninguém mais ousava se aproximar. Ele retornou ao castelo. As semanas seguintes em Hogwarts transcorreram sem incidentes. Com Harry mergulhando novamente em seus estudos e em suas tentativas contínuas de decifrar as runas irritantes de Rowena Ravenclaw. Elas ainda pareciam estar fora de seu alcance, embora ele não conseguisse se livrar da sensação de estar mais perto do que antes. A partida de quadribol entre Grifinória e Sonserina aconteceu, e como esperado, foi um jogo intenso com uma nova estratégia. Apesar dos esforços valentes da Grifinória com a nova apanhadora, Gina Weasley, a Sonserina saiu vitoriosa mais uma vez. Depois, passaram a noite na sala comunal, com a habitual conversa sobre pontos das casas e os próximos exames preenchendo o ar. Com o fim do ano letivo se aproximando, Harry sabia que precisava lidar com a maldição que pairava sobre o cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Maud estava se mostrando um professor competente. E a última coisa que Harry queria era que ele fosse afetado pela misteriosa maldição que parecia atingir todos os professores de defesa contra as artes das trevas, ano após ano. Mas, assim como aconteceu com Lupin, ele não tinha a menor ideia de por onde começar. Sem outra escolha, ele partiu para a Câmara Secreta. Se alguém em Hogwarts conhecia a origem ou funcionamento de uma maldição das trevas, era o antigo basilisco que habitava a Câmara. Harry entrou no banheiro da Murta que geme, murmurou Abra em língua de cobra e desceu às profundezas. O elevador o levou até a Câmara Secreta. Ele examinou o cômodo escuro. Bazi, você está aí? Um som grave e retumbante ecoou do outro lado da câmara, e momentos depois, a imensa forma escamosa da serpente deslizou para a vista. Os olhos protegidos de Harry por uma piscada cuidadosa de suas membranas nictitantes. Você me procura, mestre, chamou Bazi. Harry assentiu. Preciso da sua ajuda com uma maldição, uma que está ligada ao cargo de professor de defesa contra as artes das trevas. Todo ano, o professor dessa função enfrenta algum tipo de problema ou, pior. Bazi inclinou a cabeça, as escamas deslizando contra o chão de pedra com um leve chiado. Um problema peculiar, disse ele. Mas não inédito. Maldições, especialmente aquelas ligadas a um lugar ou propósito, são elaboradas com malícia meticulosa. Diga-me, você descobriu alguma história relacionada a essa maldição? Não muito, admitiu Harry, cruzando os braços pensativamente. Dizem que começou há décadas, e nenhum professor durou mais de um ano desde então. Quando essa maldição começou? Perguntou Bazi com um olhar penetrante. Essas maldições, começou Bazi, com a voz ficando mais grave, geralmente são tecidas com sangue, propósito e algo que as ancore. Seja um objeto ou um lugar. Mas para qualquer bruxo, ancorar uma maldição à própria Hogwarts é quase impossível. Os protegidos dos fundadores atravessam as próprias paredes. Eles rejeitam tal malícia. 1970, respondeu Harry. Pouco antes da guerra. Os olhos de Bazi se estreitaram, recordando algo há muito oculto nas sombras da memória. Sim, eu me lembro, sibilou ele lentamente, aquele homem retornou naquele ano. Anos depois de ter partido, ele voltou. Aqui embaixo, na verdade.
Ele buscava algo, a herança, embora não tenha conseguido reivindicá-la. A voz de Bazi carregava um toque de presunção ao se lembrar disso. Ele não conseguiu decifrar todas as runas de Salazar. Mesmo sendo o suposto herdeiro, lhe faltava a habilidade e o conhecimento. Harry murmurou, assentindo enquanto refletia sobre o que Bazi acabará de lhe contar a respeito das tentativas fracassadas de Voldemort com as runas de Ofidioglota. Ele tinha magia Ofidioglota suficiente apenas para abrir a câmara, continuou Bazi. Mas a verdadeira herança lhe escapou. Em sua arrogância, ele estava convencido de que poderia decifrar as runas apenas pela força. O basilisco deu uma risada seca e divertida, sua língua bifurcada se movendo como se saboreasse a lembrança. Ele não conseguiu ler completamente as runas de Salazar e quando falhou, saiu furioso, murmurando maldições naquela sua língua retorcida. O interesse de Harry aumentou. Riddle realmente voltou para Hogwarts depois de se formar? E ele te acordou? Bazi assentiu com a cabeça, fazendo uma pausa para se lembrar. Sim, foi em algum momento desse período. Ele entrou furtivamente na câmara um dia, tomado por aquela sua amarga determinação. Ele veio em busca de algo, uma herança que ele pensava ser sua por sangue. Os olhos do basilisco se estreitaram, recordando a cena. Mas ele foi impedido novamente pelas mesmas runas. Furioso, ele foi embora. Harry perguntou, então, você acha que Riddle amaldiçoou a posição de defesa? Você acabou de dizer que é impossível. Basilisco balançou sua enorme cabeça, um murmúrio baixo escapando de sua garganta. Lançar uma maldição em Hogwarts não é tarefa fácil, explicou ele com a voz arrastada. As proteções construídas pelos fundadores estão profundamente entrelaçadas nas próprias pedras. Somente a magia mais poderosa poderia burlar essas defesas, e mesmo assim, apenas com conexões específicas com os próprios fundadores. Harry assentiu com a cabeça, observando a serpente atentamente. Então você está dizendo que alguém precisaria ignorar essas proteções? Capítulo 317. Harry assentiu com a cabeça, observando a serpente atentamente. Então você está dizendo que alguém precisaria ignorar essas proteções? Não qualquer um, respondeu Bazi, batendo a cauda no chão de pedra. Só um descendente com sangue poderoso poderia ter a esperança de dobrar as proteções deste castelo. E mesmo assim, ele precisaria de um artefato com uma profunda ligação a Hogwarts, um fragmento da magia da escola. Harry murmurou, refletindo sobre o que Bazi acabará de lhe dizer. Riddle é descendente de Slytherin. Você acha que ele conseguiu pôr as mãos em algum dos artefatos do fundador? A enorme cabeça de Bazi inclinou-se ligeiramente, como se estivesse em profunda reflexão. É possível. Existem apenas alguns itens que poderiam proporcionar tal acesso, itens diretamente ligados às linhagens dos fundadores e à sua magia. Seria necessário um objeto com uma forte ligação ao próprio Salazar ou a outro fundador, para tecer uma maldição capaz de ultrapassar as proteções do castelo. Harry não sabia muito sobre as relíquias dos fundadores. Havia o chapéu seletor, é claro, algo em que os 4 fundadores haviam colaborado para deixar um pouco de si para a escola. Depois havia um mapa de Hogwarts de Helga Flepufo, mas ele não estava ligado a ela por sangue ou magia. Caso contrário, o sistema o teria sinalizado. Harry enfiou a mão no bolso e tirou o anel verde que encontrara na câmara inferior. Era um dos 3 itens que descobrira na câmara secreta, juntamente com o diário de Salazar e a chave. Deslizou o anel no dedo, observando o brilho fraco que emanava da pedra. Quando Harry colocou o anel verde no dedo, sentiu a mesma coisa, o leve formigamento que costumava sentir quando o usava, uma tênue atração pelas profundezas da câmara, como se o próprio lugar estivesse de alguma forma se conectando com ele. Que tal isso? Perguntou ele, erguendo a mão para que o basilisco pudesse ver o anel. Encontrei-o na câmara inferior. É uma das 3 coisas que Salazar deixou para trás, e sempre que o uso, sinto que estou ligado a este lugar. Acha que é um desses artefatos? Os olhos de Bazi se estreitaram, seguindo o brilho tênue do anel. Reconheço essa peça, resmungou ele, aproximando-se um pouco mais. Esse anel pertencia a Salazar, sim. Foi forjado para vinculá-lo à sua própria magia, para fortalecer sua conexão com seu trabalho aqui. O fato de ele ressoar com você, significa que Hogwarts já o aceita. Harry ficou surpreso. Hogwarts me aceita? O basilisco inclinou a cabeça. Sim. Com sangue Sonserino e esse anel, você tem autoridade suficiente para contornar certas proteções dentro do castelo, da mesma forma que aquele homem fez quando esteve aqui. Harry sorriu, erguendo o anel para o basilisco ver. Então, devo me dar ao trabalho de encontrar o artefato que Riddle usou para lançar a maldição, ou posso simplesmente anulá-la usando minha própria autoridade? Ele tinha que admitir, seria satisfatório desfazer o trabalho de Riddle com facilidade, considerando os problemas que ele causou. O basilisco ponderou, seus olhos amendoados se estreitando. Você pode anulá-lo, disse Bazi com um tom de certeza. O vínculo daquele homem com Hogwarts era tênue e, na melhor das hipóteses, sangue e poder emprestado, nada mais. Ele não era o verdadeiro herdeiro, apenas um nascido da linhagem de Slytherin que se achava capaz. As proteções do castelo nunca o reconheceram por completo. Sua autoridade, no entanto, é sólida e enraizada. Aquele anel a reforça. O olhar de Harry se desviou para o anel, a pedra verde pulsando suavemente como se estivesse ciente de sua atenção. Então tudo o que eu preciso fazer é acessar essa autoridade para remover a maldição? Perguntou ele, olhando de volta para Bazi. Sim, mas esteja avisado. Essa magia, tecida como está no coração da escola, não responderá passivamente. Esse tipo de maldição está profundamente enraizada, alimentada pela escuridão que persiste em lugares que nem você viu. Os olhos do basilisco encontraram os de Harry com uma intensidade difícil de ignorar. Tal magia resistirá ao seu comando, mesmo sendo você um verdadeiro herdeiro. Harry assentiu com a cabeça, observando o anel em seu dedo enquanto perguntava. Como posso acessar as proteções? Nem sei por onde começar. A enorme cabeça de Bazi inclinou-se pensativamente.
Interagir com as proteções do castelo não é uma questão apenas de feitiços, requer intenção e alinhamento com a própria magia de Hogwarts. Você deve se aproximar do coração do castelo, onde suas proteções estão tecidas. Só então a conexão do anel com Salazar atingirá seu potencial máximo. Como herdeiro portador de sua marca, a magia do castelo o reconhecerá. Harry ergueu uma sobrancelha. O coração do castelo? Sim. As proteções de Hogwarts são mais fortes perto dos domínios principais dos fundadores, os lugares que carregam sua marca mágica. A voz do basilisco ressoou gravemente na vasta câmara, ecoando levemente. Você sabe onde o legado de Gryffindor é mais forte, em sua torre. A magia de Rowena reside no pico de sua torre. A influência de Ufrepufo vive sob o castelo, em suas cozinhas e terrenos. E a influência de Salazar, bem aqui, abaixo de tudo. Certo, então eu simplesmente vou até as proteções e digo para elas pararem com a maldição? Disse Harry meio brincando. A língua de Basil se moveu em divertimento. Em essência, sim. Mas não se trata de simples comandos. As proteções respondem à intenção e à ancestralidade. A magia nelas embutida resistirá se o seu comando carecer de convicção ou se a sua linhagem vacilar. Contudo, com o anel de Salazar, as proteções sentirão a magia dele através de você. Harry cantarolou, olhando ao redor da câmara. Já que este lugar é um dos corações de Hogwarts, e o anel está ligado à minha linhagem aqui, vamos começar por aqui. Sem pensar duas vezes, sentou-se no chão frio de pedra, ajeitando-se até se sentir confortável o suficiente para se concentrar. Respirou fundo para se acalmar e tentou sentir as proteções que Basil havia mencionado. Seus dedos roçaram o anel em sua mão, o metal frio o ancorando, enquanto ele projetava sua consciência para fora, deixando-a vagar pela sala, tentando alcançar a base mágica do castelo. Por um instante, ele não sentiu nada além do vasto e pesado silêncio da câmara. Era apenas ele, as pedras frias e a presença constante de Basil por perto. Mas enquanto permanecia sentado, imóvel e atento, começou a sentir algo, uma pulsação ancestral, uma espécie de zumbido sob a superfície das paredes, como uma batida de coração desacelerada por séculos. O anel esquentou em seu dedo, quase como se o estivesse guiando para se conectar com aquele ritmo tênue. Então, algo incrível começou a tomar forma diante dele. Harry piscou, sua visão se estreitando enquanto uma imagem cintilante se formava no ar, tornando-se gradualmente mais nítida até preencher seu campo de visão. Era Hogwarts, mas não como ele jamais a vira. Esta versão do castelo fora construída inteiramente com magia. Em vez de pedras e argamassa, ele viu proteções encamadas como tijolos, formando as paredes e torres, cada uma vibrando com um encantamento diferente. Runas cobriam a estrutura da base ao topo, formando padrões que se entrecruzavam, fios de magia entrelaçados numa teia de proteção e força. O castelo parecia respirar, sua magia pulsando e se transformando, cada parte conectando-se perfeitamente à seguinte. Os olhos de Harry percorreram as escadarias, que pareciam fluir e se remodelar, unidas por feitiços que lhes permitiam mover-se pelo espaço. Os feitiços cintilavam levemente, seu poder alimentando cada degrau, ligando-os à estrutura ao redor e guiando-os enquanto deslizavam de um andar para o outro. Ele podia ver os feitiços incrustados na pedra, cada um emitindo um brilho tênue como se ansioso para revelar sua função. Uma intrincada rede que permitia que as escadas se adaptassem às necessidades do castelo. Em seguida, ele concentrou-se na estufa, observando a terra e os vasos encantados. Cada canteiro brilhava com um feitiço que incentivava as plantas a crescerem mais rápido e saudáveis, alimentando-se da suave magia ali presente. A magia emanava das paredes para as plantas, revestindo a estufa com uma suave aura verde. Encantos entrelaçados nos painéis de vidro da estufa moviam-se para captar a luz solar, amplificando-a para alcançar cada canto. A magia se espalhava pelo ar, misturando-se com a energia natural das plantas. O grande salão surgiu em silhueta mágica, suas paredes entrelaçadas com encantamentos para controle de temperatura, isolamento acústico e proteção. Velas flutuantes pairavam sobre as mesas, suas chamas bruxuleantes alimentadas por simples feitiços de levitação, enquanto uma barreira ao longo do teto mantinha uma imitação perfeita do céu, ajustando-se constantemente à hora do dia e à estação do ano. Feitiços que permeavam o salão impediam qualquer desconforto causado pelo teto alto, criando uma atmosfera acolhedora e convidativa. Capítulo 318. Enquanto estudava a imagem, Harry percebeu um brilho tênue emanando de certas partes do castelo. A torre da Grifinória, a torre da Corvinal, as cozinhas da Lufa-Lufa e, claro, a câmara secreta. Essas áreas pulsavam com uma magia mais profunda e antiga, cada uma conectada ao fundador que representava. A sala comunal da Grifinória brilhava em tons de vermelho e dourado, suas paredes reforçadas com feitiços protetores que ardiam intensamente, irradiando calor e coragem. Era como se o próprio ar daquela torre carregasse o espírito audacioso da Grifinória, e Harry podia senti-lo chamando por ele, um desafio gravado na magia. A torre de Rowena cintilava em azul e prata, repleta de encantamentos que pulsavam com sabedoria e clareza. A magia ali era precisa, calculada, espiralando em padrões que insinuavam a clareza de pensamento e intelecto tão prezada pela Corvinal. Havia uma estranha beleza em sua simplicidade, uma intensidade calma e tranquila que parecia estar a quilômetros de distância da ferocidade da torre da Grifinória. Além disso, o sétimo andar do castelo parecia a própria essência de Rowena, uma personificação de intelecto e perspicácia entrelaçada diretamente na pedra e na magia do espaço. Ali, cada centímetro parecia carregado de uma energia refinada, uma mistura de sabedoria e poder oculto, como se o espírito de Rowena tivesse se infiltrado nas paredes, ligando seu legado aos alicerces do castelo. Sua magia irradiava do chão ao teto, espiralando para cima em linhas graciosas e silenciosas, precisas porém poderosas. No centro deste andar havia uma sala envolta em mistério, um lugar que não obedecia a regras simples.
mas sim respondia às necessidades mais profundas daqueles que a encontravam. Runas encantadas adornavam a porta, delicadas porém poderosas, guiando os que entravam com uma mão quase invisível. Lá dentro, a sala podia mudar de forma, refletindo a crença de Rowena de que o conhecimento era adaptável, expandindo-se e transformando-se de acordo com o propósito. Mais abaixo, a influência da Lufa-Lufa irradiava das cozinhas e se estendia até os alicerces do castelo. A magia ali era calorosa e constante, como uma pulsação que sustentava toda a estrutura. O trabalho de encantamento era prático e reconfortante, formando uma base sólida que mantinha o castelo firme, dando força a cada cômodo e corredor. Havia um calor palpável, uma sensação de acolhimento que envolvia toda a fundação do castelo. Então, enquanto seu olhar descia, ele sentiu uma atração vinda da própria câmara secreta. A imagem da câmara brilhava com um verde mais escuro e intenso, a magia girando em ondas silenciosas, porém poderosas. A influência de Salazar era inconfundível ali, forte, afiada e inflexível. Sua magia não era para ser abertamente acolhedora como a da Lufa-Lufa, nem intensa como a da Grifinória. Em vez disso, era sutil, um poder reservado que continha o potencial para grande força quando usado corretamente. A câmara parecia pulsar em sincronia com o anel em seu dedo, como se respondesse à sua presença, lembrando do controle que ele podia exercer. Harry absorveu tudo, tentando compreender a intrincada teia de feitiços e encantamentos que conectava cada parte do castelo. Cada fragmento de magia, por menor que fosse, parecia ter um propósito, e cada centímetro do castelo era tecido com intenção. Hogwarts era mais do que pedra e magia, era viva, sua fundação enraizada em séculos de pensamento, propósito e magia, unidos pela vontade dos próprios fundadores. Ele quase podia senti-los, a determinação da Grifinória, a clareza da Corvinal, a resiliência da Lufa-Lufa e a astúcia estratégica de Salazar. Tudo misturado à magia. O foco de Harry mudou quando ele sentiu algo incomum perto da base da estrutura, uma sombra tênue rastejando através das proteções. Ela se movia sutilmente, como uma rachadura na armadura, escondida sob camadas profundas de magia. Ele estreitou os olhos, concentrando-se naquele único ponto escuro, e percebeu que era um nó de magia negra, uma maldição, firmemente enrolada e incrustada nas profundezas da fundação. Só podia ser a maldição que Ridley havia lançado sobre a posição de defesa contra as artes das trevas. A maldição parecia uma raiz retorcida, crescendo lentamente e se enrolando nos alicerces do castelo. Pulsava com uma escuridão oleosa e profunda, contrastando fortemente com o brilho intenso das proteções ao seu redor. A magia era densa e desagradável, como uma mancha que resistia ao fluxo da energia do castelo. Ridley a havia entrelaçado firmemente nas proteções de Hogwarts, ocultando-a bem sob camadas de proteção. Mas ali, naquela visão, Harry podia vê-la claramente, uma mancha de escuridão que envenenava a magia ao seu redor. Harry cerrou o punho, sentindo o calor do anel aumentar ligeiramente. A magia de Ridley parecia grosseira em comparação com a magia natural do castelo, um rosnado agudo e feio em meio a uma sinfonia. Não pertencia àquele lugar. As proteções do castelo nunca aceitaram Ridley, e a maldição agora parecia quase deslocada, como uma mancha na magia pura e ancestral que a cercava. Ele podia sentir a maldição resistindo, contorcendo-se contra a fundação, agarrando-se com toda a força que conseguia reunir, como se estivesse ciente de sua presença. A voz de Basil voltou a ecoar em sua memória. As proteções respondem à intenção e à ancestralidade. Seu comando deve ser claro, inabalável. Só então elas o aceitarão. Harry respirou fundo, concentrando-se no nó escuro à sua frente. Com o anel no dedo, estendeu a mão para as proteções ao seu redor, canalizando sua intenção para purificar a maldição, para remover a mácula que Ridley havia incrustado em Hogwarts. O castelo estava respondendo agora, as proteções ao seu redor se movendo como se para atender ao seu comando. Ele sentiu o peso da magia de Hogwarts, a imensa força de seu poder ancestral, concentrando-se em torno de sua vontade. Sou o herdeiro de Slytherin, murmurou ele com a voz firme, o anel pulsando em resposta. Esta maldição não pertence a este lugar. Ordeno que as proteções a liberem. O nó de magia negra estremeceu resistindo, apertando ainda mais. Harry pressionou com mais força, sua mente e vontade concentradas em um único comando. Ele canalizou sua intenção para o anel, canalizando a influência de Salazar, alinhando-se com a força da magia do castelo. As proteções começaram a responder com mais força, reunindo-se ao redor da maldição, comprimindo-a como um torno. Ele podia sentir o poder das proteções pressionando, esmagando a resistência da maldição, forçando-a a se desfazer. Lentamente, ele sentiu a maldição começar a enfraquecer. A magia negra resistia à pressão, lutando para manter seu domínio, mas as proteções eram implacáveis. Centímetro por centímetro, a maldição afrouxou, seu aperto escapando da base. Finalmente, com um leve tremor, o nó se desfez, a magia negra se dispersando no ar, deixando apenas uma tênue sombra que se dissipou na luz das proteções. A estrutura de Hogwarts pulsava com uma energia renovada, as proteções voltando ao lugar, mais fortes e brilhantes. Harry soltou um suspiro lento, sentindo o peso de seu comando dissipar-se, o anel esfriando em seu dedo. A visão diante dele oscilou, depois desapareceu, a silhueta de Hogwarts se dissolvendo até que ele ficou sozinho na câmara secreta. Os olhos de Basil estavam fixos nele sem piscar, com uma expressão que parecia de aprovação. Está feito, disse o basilisco, a voz reverberando suavemente na câmara. O castelo aceitou sua ordem, mestre.
Harry assentiu com a cabeça, mas sua mente começou a divagar sobre o que havia sentido ao dissipar a maldição, um tênue vestígio de algo mais espreitando dentro das proteções. Não parecia exatamente escuro, mas era definitivamente estranho, como um fio solto remendado nos encantamentos protetores do castelo. Destino, murmurou para si mesmo, semicerrando os olhos como se pudesse focar melhor aquele tênue vestígio. Assim que tentou alcançá-lo, a conexão se dissipou, deixando-o de mãos vazias. Antes que pudesse questioná-lo mais a fundo, uma onda de tontura o invadiu. Capítulo 319. Mestre, disse Bazi de repente, num tom mais firme que o habitual, o senhor deveria se deitar. Harry piscou desorientado, e só então percebeu a umidade pegajosa em sua testa e o tremor leve em sua mão ao afastá-la do anel. Sua camisa estava colada ao corpo, encharcada de suor. Será que isso drenou toda a minha energia? Sim, respondeu Bazi, com os olhos semicerrados de preocupação. Foi preciso muita magia para desfazer uma maldição tão profundamente enraizada. Você se saiu bem, mas precisa descansar. Harry mal conseguiu acenar com a cabeça, afundando no chão de pedra e encostando as costas na coluna mais próxima. Sua cabeça girava, mas ele respirou fundo. Acho que subestimei o que seria necessário, murmurou ele. A força descomunal exigida para acessar as proteções e purificá-las parecia lutar contra a correnteza de um rio. Ele fechou os olhos, deixando que a pedra fria sob seus pés dissipasse parte do cansaço persistente. O que era aquela outra coisa? Murmurou ele, quase para si mesmo, a lembrança ainda o incomodando. A voz de Bazi interrompeu seus pensamentos. Não é incomum que as proteções sejam complexas, mestre. Os fundadores projetaram Hogwarts para se defender de ameaças e salvaguardar o futuro que idealizaram. Talvez este rastro seja simplesmente mais uma parte dessa visão. Embora seja curioso. Harry se mexeu um pouco, os olhos se estreitando ao ouvir as palavras de Bazi. Não parecia um feitiço ou um encantamento de proteção, disse ele, refletindo sobre o assunto. Parecia, não sei, algo intrínseco à fundação da escola, mas sem um propósito claro. Bazi inclinou a cabeça pensativamente, seu corpo enorme encolhido em calma paciência. Então talvez não seja um feitiço, mas sim uma intenção deixada pelos próprios fundadores. Eles não construíram Hogwarts com apenas um objetivo em mente. Alguns aspectos das proteções podem existir por razões além da nossa compreensão, além até mesmo da deles. Algumas coisas simplesmente devem permanecer como estão, parte do espírito do castelo, por assim dizer. Harry se levantou do chão de pedra fria, sentindo a dor nos músculos enquanto se equilibrava. Talvez, respondeu ele às palavras atenciosas de Bazi, esfregando os olhos. Vou voltar para o meu quarto e descansar direito. Obrigado pela ajuda, Bazi. Volto antes do fim do semestre. O basilisco inclinou a cabeça, observando Harry caminhar em direção à saída da câmara. Como desejar, mestre, disse Bazi com voz calma. Descanse bem e que seu caminho seja livre. Harry acenou com a cabeça em reconhecimento antes de entrar na passagem que levava de volta ao castelo. Quando finalmente chegou à escadaria que dava acesso aos andares principais, ajustou a capa, mantendo os passos silenciosos. As masmorras estavam vazias, os corredores silenciosos, exceto pelo suave rangido da madeira e da pedra antigas. Nos dias seguintes, Harry se dedicou aos seus últimos exames, mantendo suas notas altas de sempre, embora tenha compartilhado algumas com Hermione, Daphne e Neville. O ano inteiro tinha sido intenso, especialmente com as horas extras dedicadas ao estudo do diário de Salazar e das anotações exasperantemente enigmáticas de Rowena. Na véspera do recesso, ele estava reunindo suas anotações e pensando em voltar para o dormitório para um merecido cochilo quando um cartão de metal brilhou em seu bolso. Ele leu a mensagem que apareceu na superfície. Senhor, Bellatrix reapareceu. Encontre-se no local de sempre. Pode ser sua única chance. A expressão de Harry escureceu ao ler a mensagem de Avery. Se Bellatrix realmente tivesse reaparecido, não havia tempo a perder. Ele não confiava totalmente em Avery, mas se essa fosse uma pista verdadeira, poderia ser sua única chance. Sem hesitar, ele vestiu a capa e desapareceu no corredor vazio, seguindo para uma das passagens secretas que saíam do castelo. Ao chegar em Hogsmeade, ele aparatou assim que saiu do campo de visão, aterrissando no beco diagonal em instantes. Permaneceu encapuzado, seus olhos percorrendo a rua movimentada em busca de qualquer sinal de atividade incomum. Ele temia que aquilo fosse uma armadilha não só do lado das trevas, mas também do lado da luz. Seu último encontro com Dumbledore fora por um triz, e ele não cometeria o mesmo erro 2 vezes. A multidão no beco diagonal era uma mistura de compradores antecipados de Natal, e embora parecessem pessoas comuns, Harry não estava disposto a correr nenhum risco. Com cautela, ele caminhou em direção à entrada do beco diagonal, parando a cada poucos passos para olhar ao redor, certificando-se de que não havia ameaças ocultas nas sombras, ou pior, algum rosto familiar da ordem. Satisfeito por não estar sendo seguido, ele entrou no beco mais escuro e estreito, notando imediatamente a mudança na atmosfera. Sumiram as conversas animadas e as vitrines iluminadas. Ali, tudo estava envolto em um silêncio sombrio, com os lojistas se observando com cautela enquanto cuidavam de seus negócios. Finalmente ele chegou ao beco imundo e avistou Avery andando de um lado para o outro perto da parede oposta. Sob sua capa, Harry parou, dando uma rápida olhada ao redor. Primeiro, notou as proteções, feitiços de alerta padrão, nada muito elaborado, e apenas uma leve camada sobre a área. Por um instante, ele entrou na dimensão astral, examinando a área em busca de figuras escondidas ou feitiços ocultos. Nada. Parecia que Avery tinha vindo sozinho. Satisfeito, Harry avançou, deslizando para trás de Avery e deixando a capa se dissolver de volta em seu bolso num movimento suave. Sua varinha estava nas costas de Avery antes que o homem tivesse a chance de reagir.
Fale, ordenou Harry com a voz baixa, mas incisiva. Avery enrijeceu, sua mão instintivamente se movendo em direção ao bolso, mas ele congelou ao sentir a varinha pressionando suas costas. Senhor Riddle, disse ele, seu tom cauteloso, mas com um toque de alívio. Você conseguiu. Guarde isso, respondeu Harry. Bellatrix. Onde? Os olhos de Avery percorreram o beco, sua energia nervosa mal contida. No bar, aquele que os carros administram, disse ele rapidamente em voz baixa. Ela está reunindo os antigos clientes fiéis. A expressão de Harry se tornou ainda mais carrancuda. Para quê? Avery engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Ela disse que vão trazer o senhor de volta. O olhar de Harry se estreitou. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Avery, e sem dizer uma palavra, mergulhou sua mente na do homem. Os pensamentos de Avery eram caóticos, mas Harry tinha prática suficiente para analisá-los. Ele se concentrou mergulhando nas memórias de Avery. Bellatrix, os Carroll e alguns rostos familiares. Lúcio Malfoy, Goyle, Crabbe e Nott. Muito cheio, murmurou Harry para si mesmo. Seus pensamentos imediatamente se esfriaram. Não era o tipo de ambiente onde ele poderia simplesmente entrar, não com todos aqueles comensais da morte por perto. Se Bellatrix estivesse sozinha, ele poderia ter tentado falar com ela. Mas agora, com todos os outros, era arriscado demais. Harry deu um passo para trás, rompendo a conexão com a mente de Avery. Enquanto ponderava sobre seu próximo passo, avistou uma figura com o canto do olho. O homem caminhava de cabeça baixa, gola da camisa levantada e ombros curvados, como se quisesse desaparecer da vista. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Harry ao reconhecer o homem. Saindo do beco, ele caminhou casualmente na direção de Mundungus, fazendo com que sua presença parecesse completamente acidental. No último segundo, ele cruzou seu caminho, fazendo com que o homem esbarrasse diretamente nele. Senhor Riddle, exclamou Mundungus, erguendo o olhar surpreso, com os olhos arregalados ao reconhecer Harry. Não esperava vê-lo aqui. Harry inclinou a cabeça. Eu poderia dizer o mesmo do senhor, Sr. Fletcher. O senhor está parecendo um tanto suspeito. Eu? Desonesto? Não, só, estou por aí resolvendo uns negócios, murmurou Mundungus, com os olhos percorrendo nervosamente o beco. Harry o encarou com cautela e em seguida ergueu uma sobrancelha. Negócios no beco diagonal? Parece lucrativo, perguntou Harry, interessado. Capítulo 320. Negócios no beco diagonal? Parece lucrativo, perguntou Harry, interessado. Mundungus olhou em volta do beco, seu desconforto evidente. Finalmente inclinou-se para frente, baixando a voz. Tenho algumas informações, sim, mas é um pouco perigoso, se é que me entende. Harry soltou uma risadinha baixa e, sem dizer uma palavra, enfiou a mão no bolso, tirando uma pequena bolsa pesada de galeões. Ele a estendeu, fazendo-a tilintar levemente, observando os olhos de Mundungus brilharem ao som inconfundível do ouro. Mundungus tentou pegá-la, mas Harry a puxou de volta, mantendo-a fora de seu alcance. Primeiro as informações, Sr. Fletcher, disse Harry com firmeza, num tom que não deixava margem para negociação. A mão de Mundungus se contraiu, depois caiu ao lado do corpo enquanto ele lançava a Harry um sorriso que não chegava aos olhos. Justo, murmurou, olhando em volta mais uma vez como se esperasse que alguém saltasse das sombras. Muito bem, escutem bem. Bellatrix Lestrange, ela está escondida no Corvus. O bar, sabe, aquele em que nos encontramos? Harry assentiu com a cabeça, permanecendo em silêncio enquanto incentivava Mundungus a continuar. Só que Mundungus inclinou-se ainda mais para frente, olhando por cima do ombro. Ela não está exatamente sozinha, se é que me entende. Talvez seja melhor ter um pouco de cuidado. Entregando a bolsa, Harry deu a Mundungus um sorriso fino e satisfeito. Ótimo, disse ele casualmente, quase como se estivesse falando consigo mesmo, contanto que eu a encontre. Outros também estão lá? Bem, já era hora de nos reunirmos. Os olhos de Mundungus se arregalaram ligeiramente, surpreso com a aparente desenvoltura de Harry diante da situação. Mas antes que pudesse reagir, Harry já havia se virado, caminhando na direção do bar que Mundungus havia mencionado. Harry não tinha a menor intenção de se aproximar do Krauss, principalmente enquanto o lugar estivesse infestado de comensais da morte. Seu objetivo era simples, testar Mundungus. Ele suspeitava que Dum fosse um traidor, ansioso para vender informações ao maior lance ou a qualquer um que lhe oferecesse segurança contra o Ministério, ou pior, contra os comensais da morte. Se Dum fosse realmente um informante que quase lhe custará a última missão, era possível que o homem suspeito corresse para revelar o paradeiro de Harry à Ordem ou talvez até alertasse os aurores sobre o suposto encontro de Bellatrix. De qualquer forma, Harry precisava estar fora de vista, mas perto o suficiente para observar o que Dum faria em seguida. Depois de se afastar bastante de Mundungus, Harry voltou, mantendo-se bem escondido até desaparecer nas sombras do beco diagonal. Ele refez seus passos até retornar ao beco onde Avery o esperava. Havia uma tensão na postura de Avery enquanto ele caminhava de um lado para o outro perto da parede de tijolo suja, lançando olhares nervosos para cada transeunte que se aproximava demais. Avery chamou Harry suavemente, saindo das sombras. Avery se assustou, virando-se rapidamente para encará-lo, com os olhos arregalados e ansiosos. Senhor, gaguejou ele, a mão inquieta movendo-se em direção ao bolso como se estivesse pronto para pegar a varinha. Ao perceber quem era, relaxou apenas um pouco. Pensei que o senhor tivesse ido verificar as coisas. Ah, sim, respondeu Harry com uma expressão fria. Mas houve uma pequena mudança de planos. Primeiro, vou observar tudo à distância. Bellatrix não é do tipo que baixa a guarda, e não pretendo entrar numa sala cheia de seus fanáticos sem reforço. Ele estreitou o olhar para Avery. Tem certeza dos detalhes dessa reunião? Avery engoliu em seco, assentindo vigorosamente.
Sim, com certeza. Bellatrix disse ao grupo que não haveria interrupções. Ela estava confiante de que eles seriam deixados em paz para realizar, bem, seja lá o que ela esteja planejando. Aparentemente, eles estão ficando desesperados. Harry olhou para ele por um instante, calculando a verdade por trás de suas palavras. E no entanto, ela escolheu Crolls, que dificilmente é o lugar mais discreto, observou ele secamente. Ou ela está confiante demais, ou está esperando por alguém específico. Avery se remexeu desconfortavelmente. Tudo que sei, senhor, é que ela está convocando os antigos leais, tentando atrair qualquer um que tenha ao menos um resquício de lealdade ao Lorde das Trevas. Ela está convencida de que pode trazê-lo de volta de alguma forma. Diz que há, bem, a magia ancestral em jogo. Magia antiga, repetiu Harry, reprimindo um riso debochado. É vago o suficiente para ser qualquer coisa. Ao vê-lo gaguejar, Harry lançou um olhar severo para Avery. Vá embora, ordenou friamente. O alívio de Avery era quase palpável enquanto ele assentia e se afastava rapidamente, lançando um último olhar por cima do ombro. Harry permaneceu em seu canto escondido do beco, observando a área. Logo, o movimento dos aurores começou a tomar conta do beco diagonal em números que não se viam desde os tempos da Primeira Guerra Bruxa. Suas suspeitas sobre mundungos agora estavam bem fundamentadas, mas isso não importava. Um pequeno contingente de aurores percorria as ruas estreitas, varinhas em punho, olhares fixos em linhas duras e inflexíveis. Não se tratava de uma patrulha comum, eram muito coordenados com aurores em posições cautelosas espalhados, protegendo diversos pontos ao longo dos becos apertados. A presença dos aurores não era discreta, estavam preparados para cobrir as saídas e capturar qualquer coisa ou pessoa que tentasse escapar. Eram muitos, mais do que ele esperava, e sua eficiência implacável não deixava margem para erros. Com o ministério ainda em desordem após a morte de Fudge, os aurores ficaram encarregados de operar sob as ordens de Amélia Bones, e sua resposta foi notavelmente mais truculenta do que no passado. Harry avistou rostos familiares emergindo das sombras do beco diagonal. Dumbledore estava à frente, sua expressão indecifrável, porém intensa. Atrás dele, Amélia Bones liderava um formidável grupo de aurores, com Kingsley Shacklebolt acompanhando-a de perto. Olho tonto Moody seguia Dumbledore de perto, seu olho mágico girando em todas as direções, vasculhando os becos em busca de qualquer vestígio de movimento. Sua chegada não era discreta, pretendiam ser vistos e ouvidos, demonstrando a autoridade do ministério naqueles recantos sombrios. Harry mergulhou ainda mais nas sombras, observando a cena se desenrolar. Sabia que qualquer interferência provavelmente arruinaria sua vantagem. Dumbledore e o ministério eram notoriamente difíceis de enganar quando tinham um alvo em mente. Mesmo assim, não pôde deixar de rir consigo mesmo, pensando em como o velho conseguirá reunir tanto poder de fogo ali, logo após o reaparecimento de Bellatrix. Enquanto os aurores se espalhavam, Moody dava ordens em seu estilo ríspido de sempre. Tranquem as saídas, mantenham suas varinhas prontas e protejam uns aos outros. Estamos lidando com Lestrange e sua turma, isso não é um passeio no diagonal. Seu olho mágico girou para a nuca, procurando por qualquer ameaça, enquanto seu olho normal se fixava em Kingsley com um olhar penetrante. E sem piedade. Se a virem, esqueçam as gentilezas. Embora Dumbledore tenha franzido a testa, não disse nada. Kingsley assentiu com a cabeça, seguindo Amélia calmamente, enquanto se posicionava perto de uma entrada lateral, onde alguns aurores já verificavam a presença de caminhos e feitiços ocultos. Conforme os aurores se aproximavam do portão, uma explosão repentina rasgou o silêncio, arremessando vários deles para trás, com os membros se debatendo ao atingirem o calçamento de pedra. Um grito agudo ecoou da retaguarda quando alguém bradou, emboscada. Imediatamente os aurores sacaram suas varinhas, formando uma linha defensiva improvisada enquanto maldições começavam a surgir das sombras. A equipe de Bellatrix emergiu dos cantos escuros do beco diagonal como espectros, feitiços fascando enquanto avançavam. Relâmpagos iluminavam sorrisos distorcidos, rostos mascarados e a figura inconfundível da própria Bellatrix Lestrange, que caminhava com um brilho selvagem nos olhos. Sem perder tempo, sua varinha cortou o ar enquanto lançava um raio de luz vermelha em direção ao centro da formação dos aurores. Protego, gritou Kingsley, desviando uma maldição, seu amuleto de escudo brilhando ao absorver o golpe. Ao seu lado, Amélia Bones retaliou com um poderoso feitiço atordoante, mirando em um dos seguidores de Bellatrix que mal conseguiu se esquivar a tempo. Vamos lá, seus ratos do ministério. Bellatrix zombou, sua voz ecoando sobre o estrondo. Ela riu, um som arrepiante, enquanto outra maldição explodia por perto, fazendo dois aurores se esquivarem. Moody avançou, lançando um feitiço que crepitou ao atingir o alvo, arremessando um dos seguidores de Bellatrix contra a parede. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.